Glória a Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aqui é Jesus que está falando. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até rimou. Até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, Jesus está dando um comando para os discípulos. O primeiro comando de Jesus para os discípulos, para que eles pudessem viver o avivamento, é: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, repete comigo, ficai, porém na cidade de Jerusalém. Então o primeiro comando de Jesus para os discípulos, para que eles possam viver o avivamento, é: fiquem na cidade de Jerusalém. Fiquem onde vocês já viram e já viveram tudo aquilo que vocês viram, e que vocês viveram também juntamente a mim. Fiquem nesse mesmo lugar. Só que tem um ponto que é muito importante e muito interessante, que você precisa levar para a sua vida. O comando de Jesus não é só: Flávio, fica você aonde você está agora, eu preciso que você fique aí. Heitor, eu preciso que você fique exatamente onde você está. O comando de Jesus não é só esse, o comando de Jesus é: fiquem juntos, fiquem unidos. O comando não foi só para um discípulo específico, foi para todo o grupo. Porque o princípio do avivamento não é você estar só no lugar onde você já viveu todas as coisas, onde você é alimentado, mas é você ficar em unidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é ficar em unidade. Então, para que nós possamos viver um pleno avivamento, um verdadeiro avivamento, o primeiro passo de tudo é permanecermos juntos, é estarmos unidos. Por quê? Por que é necessário estarmos juntos? Por que é necessário estarmos unidos? Se você voltar lá no começo da Bíblia, em Gênesis, vai ficar muito claro para você a importância da unidade. Porque naquela época, o povo, ele era unido, todos eles estavam juntos, e todos eles, está escrito que eles falavam uma só língua. Loucura, né? É como se você hoje que está aqui, fosse lá nos Estados Unidos e a pessoa não falasse inglês, ela falasse a mesma língua que você. Você falava inglês junto com ela, todo mundo se entendia. Não tinha essa loucura, essa confusão. Então todo mundo estava em unidade. E para você ver o poder da unidade, o próprio Deus, ele falou entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falou que o Senhor precisava descer e confundir a língua deles, porque o povo todo falava uma só língua. Então para eles, nada seria impossível. Então o que o Senhor deixa claro para a gente? Que quando um povo está unido, quando um povo ele fala uma mesma língua, o que acontece? Nada é impossível para eles. E para o avivamento ser possível, você precisa estar não só em unidade, mas também falar a mesma língua. Não sabe esse seu amigo que está do seu lado? Quando você está aqui no recap, quando você vem para Reino, você não pode ter uma confusão. Você não pode ele viver a cultura da Reino, falar a linguagem da Reino, e você viver algo completamente diferente. Sair daqui, você vive algo que nem é falado aqui, que nem é citado aqui. Você fala uma coisa completamente diferente. Às vezes você que é adolescente fala um palavrão. Misericórdia, não faz parte do que a gente ensina, não faz parte da nossa cultura. Então para você estar alinhado, para você estar em unidade e para você viver o avivamento, você precisa também falar a mesma língua, porque aí nada vai ser impossível para você. Esse é o primeiro passo do avivamento. Qual que é o primeiro passo para o avivamento? Meu Deus, 3 gatos pingados falaram. Vou dar mais uma chance para você novamente, mas é para você falar com intensidade. Qual é o primeiro passo para o avivamento? Agora sim. Ficou claro para vocês? Amém. Então pode colocar o próximo verso, que é Atos, capítulo 1, versículo 4. Vou colocar aqui na minha Bíblia também. Aqui Jesus ainda estava junto com eles, ó. Olha o que acontece. E estando reunido com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Lembra? Foi o que ele já tinha comandado para eles. Mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Agora eu quero que você coloque lá no verso 12. Por favor. Lá no verso 12 vai estar escrito assim: então voltaram para Jerusalém. Misericórdia, vou repetir mais uma vez. Então voltaram para Jerusalém. Veja, aqui tem um princípio muito poderoso e que é muito importante para vivermos o avivamento também. Nós precisamos ser obedientes, porque olha só que curioso, Jesus ele dá um comando para os discípulos: fiquem em Jerusalém, voltem para Jerusalém. E os discípulos poderiam ter escutado o comando de Jesus, poderiam ter escutado o que Jesus tinha falado e pensado: não,
Ele falou que era para eu voltar para Jerusalém, mas primeiro eu vou dar uma voltinha ali, né? Vou visitar minha mãe, visitar meu pai, visitar o meu amigo que eu não vejo há muito tempo. Depois disso eu vou lá para Jerusalém. Porque geralmente quando a gente recebe um comando, qual que é o nosso pensamento? Será que é para eu fazer isso agora mesmo? Qual que é a urgência disso? Será que eu preciso mesmo executar isso agora? Só que a verdade, e o que Jesus está ensinando para os apóstolos aqui, o que os apóstolos fizeram e fizeram muito bem, é que todas as vezes que Deus nos dá um comando, Ele na verdade já espera que nós estejamos prontos para executar. E os apóstolos, os discípulos, eles estavam prontos. Então o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém. E o verso continua, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. Isso equivale a mais ou menos 1,5 km, essa distância da jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram ao aposento superior, onde estavam morando. Eles subiram para um quarto, que era em cima de uma casa. E eram eles, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Alfeu, Simão, Zelote, Judas, que é o irmão de Tiago, não que traiu Jesus. Então todos eles estavam ali juntos. Agora, olha que poderoso. E esse é o segundo passo de um avivamento. Todos estes perseveravam unânimes, ou seja, todos eles estavam juntos, falando uma mesma língua, em unidade, falando as mesmas coisas, unânimes, em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O segundo passo para que nós possamos viver um avivamento é estarmos em oração, porque de nada adianta termos um povo unido, um povo que fala a mesma língua, mas um povo que não se conecta com o céu, porque o papel da oração é fazer a conexão entre a terra e o céu, entre o homem e Deus. Se nós estamos juntos como povo, se nós estamos reunidos como povo, se nós temos uma mesma cultura, se nós falamos uma mesma língua, mas nós não estamos unânimes em oração, de nada adianta. Porque como que eu vou viver uma promessa que Deus me prometeu, se eu nem sei como que isso vai acontecer? Como que eu, junto com o meu grupo, vou participar da porção que Deus já separou para mim, se eu nem sei o passo a passo para viver isso? Como que eu vou impactar a minha escola? Como que eu vou tocar a vida de outras pessoas, se eu nem sei qual o primeiro passo para poder fazer isso? Se eu nem oro, se eu nem peço uma direção do Senhor para fazer isso? Então, a oração é muito importante. E se você vai no nosso discipulado quarta, você já aprendeu. A oração ela é o princípio de todas as coisas. Ela é o começo de todas as coisas. Então, nós precisamos estar em oração constantemente. Para quê? Para que estejamos conectados com o céu. E do céu possamos receber o comando. Possamos receber a direção. Então, olha só que curioso. Jesus ele já deixou claro para os apóstolos. Vocês precisam ficar juntos, reunidos, e vocês precisam também estar juntos em oração. Foi o que eles fizeram. Então, após obedecer o comando de Jesus, eles estiveram juntos, reunidos, perseveravam em oração. E quando você lê esse perseveravam em oração, e depois você já passa para o próximo texto, vai lendo, continuando, você pensa o quê? Que os apóstolos oraram ali 5 minutinhos e acabou. Não, passou, eles oraram ali um tempinho ali, Pai, nos direciona, amém, acabou. Não, eles perseveravam, unidos em oração, eles ficaram dias orando até que do alto fossem revestidos de poder. E eu não estou falando para você que se você orar às vezes 5, 10 minutos, não conta para Deus. Não, conta e conta muito. Às vezes, eu por exemplo, não sei muito bem o que falar para o Senhor. E eu faço uma oração curta, mas sincera. O que Deus espera de nós quando nós estamos em conexão com Ele, não é que nós oremos 5, 10, 20 horas. Tem doido que ora, mas é muito crente, né? Um dia eu chego nesse nível aí. Mas o que Deus está pedindo de nós nesse momento de oração, na verdade não é quantidade, é qualidade. O tempo que Deus quer que nós tenhamos com Ele, não é um tempo grande apenas, é um tempo de qualidade. Porque de nada adianta eu tentar me conectar com o meu Pai e ficar orando 1 hora, um monte de coisas que eu nem sei se verdadeiramente estão no meu coração, que às vezes só uma outra pessoa ouviu e eu achei bonito, eu preciso orar isso. De nada adianta isso, se eu não sei o que o meu Pai quer que eu fale, se eu não sei o que o Senhor quer que eu tire de dentro de mim e possa levar até Ele. A oração que os discípulos, que os apóstolos fizeram, foi aquilo que estava dentro do coração deles, aquilo que estava queimando dentro deles. Eles viveram por 3 anos caminhando com Jesus vivo, e Ele ressuscitou, e Ele deu um comando para eles.
Então eles sabiam exatamente o que o Senhor esperava deles. E a oração deles foi aquilo que estava no coração deles. Foi aquilo que estava no mais profundo íntimo deles. Aquela oração, aquele perseverar em oração, foi um perseverar sincero, um perseverar honesto. Então quando você entrar no seu quarto, fazer uma oração para o seu pai, quando você estiver aqui, em um momento de oração, o que você precisa fazer para que você possa verdadeiramente viver o avivamento é orar de forma sincera, é orar com o mais profundo do seu coração, é falar: Senhor, ainda que eu não saiba as palavras certas, ainda que eu não saiba as palavras bonitas, tudo que eu quero é viver a sua vontade. Senhor, eu não me importo com as pessoas que estão me olhando se eu levanto a minha mão para te adorar. Senhor, eu não me importo se tem alguém falando bem, mal de mim, eu não me importo, Senhor. Tudo que eu quero é fazer a sua vontade. Tudo que importa para mim, Senhor, é fazer o que o Senhor quer que eu faça. Tudo o que mais importa no momento de oração é a sinceridade do seu coração, e não o que está ao seu redor, o que os outros falam. O que Deus espera de nós, para que nós possamos viver o avivamento, não é fazer o que os outros estão falando para que nós façamos. Na verdade é a contrapartida disso. Paulo diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas na verdade nós devemos viver segundo a transformação, a renovação da nossa mente. Em outras palavras, o que ele está dizendo para você: se você quer viver o avivamento verdadeiramente, você precisa ir em total contrapartida do que o mundo está vivendo. Você precisa fazer totalmente o oposto do que os seus amigos lá da escola, que são meio doidos, fazem. Se você vê os seus amigos lá falando um monte de palavrão, o que Deus está falando para você é: não faça isso. Se às vezes você tem aqueles seus amigos, aquelas suas amigas que gostam de ficar com um menininho e gostam de ficar com uma menininha, o que Deus está falando para você é: se você quer viver o verdadeiro avivamento, viva em santidade. Então, Deus já deixa claro para você, Jesus já deixou claro, que esses são os dois primeiros passos para o avivamento: a unidade, e todos falando uma mesma língua, todos falando uma mesma cultura. E o segundo passo é permanecer unânimes em oração, porque isso é muito importante para que você esteja alinhado, para que você possa viver. E agora a gente vai passar para o terceiro passo para que possamos viver o avivamento. E esse para mim é o mais interessante, esse para mim é o mais importante após a oração. Pode colocar aqui para mim em Atos, no capítulo 2. Vocês estão vivos? Fala alguma coisa, meu Deus do céu. Reage. Você precisa reagir à mensagem. Você precisa reagir à palavra. Fala uma coisa para você: se você quer viver o avivamento, você precisa também ter expectativa de que o avivamento vai acontecer. Porque os discípulos ficaram unidos dias orando. Não é porque, não, talvez aconteça o avivamento. Não, acho que vai acontecer. Aquele Jesus lá falou. Não é porque eles acreditavam naquilo, é porque aquilo estava dentro do coração deles. E se está dentro do seu coração, você precisa reagir à mensagem. Você precisa vir junto comigo. Você precisa gritar, você precisa aplaudir a Jesus. Você precisa participar. Porque o avivamento não começa com a pessoa que está falando. O avivamento começa dentro do seu coração, dentro da sua expectativa. Se eu quero viver o avivamento aqui acima, e eu falo a mensagem para você, mas você, Flávio, não quer viver o avivamento, você não vai viver. Porque o que vai fazer o avivamento acontecer dentro de você não é só a mensagem que está sendo falada daqui de cima, mas também a expectativa que está dentro do seu coração. Se você tiver com expectativa, Flávio, não tem outra. Deus vai descer sobre você, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser tomado por Deus, você vai orar por uma pessoa e Deus vai entregar uma mensagem, uma palavra de conhecimento para você, mas você precisa crer no mais íntimo do seu coração: Deus está aqui e o avivamento vai começar em mim. Eu não sei se a pessoa do meu lado está com expectativa, eu não sei se a pessoa do meu lado ela está animada, ela acredita, mas eu acredito. Eu sei que o avivamento vai acontecer. Eu sei que o Espírito Santo vai descer nesse lugar. Eu sei que Deus vai tomar esse ambiente, e a partir de mim o avivamento vai acontecer. Se você for o único que crê, o avivamento pode começar em você. O verdadeiro avivamento, ele não começa só em um grupo de pessoas, mas ele começa em um que crê. E esse ele impacta outras pessoas. E aí quando esse grupo inteiro é comovido, cria expectativa, está unânime em oração, sabe o que acontece? Pergunte o quê? Uma nação inteira é avivada.
Quem crê que a partir do recap a nossa nação pode ser avivada? Os nossos adolescentes de todo o Brasil podem ser avivados. Mas você precisa crer de verdade. Você precisa crer com o mais profundo do seu coração. Porque a partir de nós aqui, os adolescentes, os jovens da nossa nação vão ser impactados. Eles serão avivados a partir de nós. É assim que o avivamento começa. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então todos estavam juntos, concordando no mesmo lugar. Pode passar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Pode passar. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora, peraí, pode parar naquele ali, ó. Veja, as línguas que foram repartidas, como que de fogo, pararam no grupo ou repousaram sobre cada um deles? Como é? Aqui vocês falaram, pode falar mais alto. Porque a expectativa não é do grupo, é de cada um. E se você tiver com a expectativa e com o seu coração alinhado, esse mesmo Espírito, essas mesmas línguas como que de fogo, vão recair sobre você nessa noite. Vão ser repartidas com você nessa noite. Quem crê que isso pode acontecer aqui hoje? Amém. Pode passar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pode passar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E aqui é a sua parte no avivamento. É o que você vai fazer a partir do que vai acontecer com você hoje. Porque você já está unido aqui. Nós já estamos falando uma mesma língua, uma mesma cultura. Nós estamos juntos em oração. O Espírito Santo desce sobre nós. Nós recebemos línguas como que de fogo. E aí vem o próximo passo do avivamento. Porque eu não sei se você sabe, mas o avivamento não está só em Atos 2. O avivamento também está em Atos 3, quando Pedro ele ora, Pedro e João oram, e uma pessoa é curada. E aquele que não andava, ele se levanta e começa a andar. Eu não sei se você sabe, mas o avivamento não é só em Atos 2 e nem só em Atos 3. É em Atos 4, 5, 6, 7, é sobre todo o livro de Atos, sobre todas as epístolas de Paulo. O avivamento ele continua até o Apocalipse, até o nosso Cristo voltar. Sabe por quê? O avivamento ele não se trata só de um dia e só de uma partida. O avivamento ele na verdade é a constância que Deus vai derramando e depositando a sua vida sobre a nação. O avivamento verdadeiro não é só um momento. Porque o nosso Deus não é um Deus de momento, Ele é um Deus de constância. E se você quer viver um verdadeiro avivamento, você não pode só pensar que você vai ser cheio aqui, quando você sair daquelas portas tudo vai passar. Você tem que ter expectativa, a mesma que você tem nessa noite, de que o Espírito Santo vai descer sobre você, que na sua escola segunda-feira, enquanto você estiver orando, Abimael, o seu amigo do seu lado vai ser tomado pelo Espírito Santo. Essa tem que ser a mesma expectativa que você tem que ter quando você estiver no seu churrasco de família e você vai orar pelo seu tio e ele vai aceitar Jesus. Essa expectativa tem que estar no mais íntimo do seu coração, para que a nossa nação seja avivada. Você pode aplaudir a Jesus. Pode colocar o texto aqui de volta, por favor. Pode continuar nele. Pode passar para o próximo. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Porque isso sempre vai acontecer. Quando o extraordinário de Deus acontece, é impossível que os outros que estão vendo de fora fiquem normais. Todo mundo é curioso, todo mundo vai querer saber o que está acontecendo. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que doido o poder de Deus. É exatamente aquilo que eu falei para você lá da Torre de Babel. Um falava aqui em português e o americano que falou outra língua estava entendendo a mesma coisa. Isso é doideira, pode passar. E todos pasmavam, eles estavam pasmos, eles estavam assustados, eles estavam assim, ó, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pode passar. Partos e medos, elamitas, todos são povos aqui, povos diferentes. E os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, pode passar.
e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, tudo quanto é tipo de povo. Você pode trazer para a nossa realidade de hoje, imagina, americano, uma pessoa da África, asiático, todo mundo estava se entendendo, estava todo mundo falando uma mesma língua, pode passar. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, porque quando o avivamento acontece, não é um homem e nem um grupo que é engrandecido, é o próprio Deus que é engrandecido, é o próprio Deus, é o próprio Cristo que é colocado sobre uma posição de autoridade, sobre uma posição elevada. O avivamento não é sobre pessoas, o avivamento é sobre o que Deus está fazendo nas pessoas. Pode passar. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo para os outros: o que isso quer dizer? O que está acontecendo? Não estou entendendo nada, pode passar. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou em outras traduções vai dizer: eles estão bêbados. Porque em todo avivamento vai ter um grupo que vai ser o desacreditado, vai ter um grupo que vai olhar para todo mundo sendo cheio do Espírito Santo e vai zombar: olha que loucura ali, o que está acontecendo. Vai ter um que vai estar rindo, vai ter um que não vai estar nem ligando para o que está acontecendo. Mas não importa. O que importa é que você seja cheio do Espírito Santo. No tempo certo Deus vai pegar esses. No tempo certo Deus vai alcançar esses. O que importa é que o avivamento ele comece em você e ele continue em você. Pode continuar. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia. Ou seja, estava cedo ainda. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pode passar. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Pode passar. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Porque todo avivamento ele tem um propósito final, que é chegar no grande e glorioso dia do Senhor.